Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Andressa e minha equipe, a gente topou o desafio que você lançou lá no Saga. E também a gente colocou alguns tópicos também sobre a contabilidade. Espero que você goste da nossa aula e você curta também com a gente. E os integrantes do nosso grupo aqui é formado pela Adenilza, Andressa, que sou eu, a Isabelle, a Silvana e Yasmin. E o curso que a gente está fazendo é Administração no segundo semestre. Então, o primeiro desafio, a Denise vai falar um pouquinho sobre esse desafio que você lançou. Olá, no desafio UA4, eu vou falar sobre as demonstrações. As demonstrações são obrigatórias de acordo com o CPC 26R1. São as seguintes: balanço patrimonial, demonstração do resultado do período de apuração, que é conhecida como a DRE, demonstração de resultado abrangente, que é a DRA, e a demonstração de fluxo de caixa DFC. O balanço patrimonial, que apresenta o patrimônio da entidade, é considerado uma demonstração estática, ou seja, como se fosse uma fotografia do exato momento em que os números do ativo, passivo e patrimônio líquido foram apurados ao final do exercício. Para a apresentação do balanço patrimonial, deve-se ser observado dois critérios legais para a exposição das contas. Oi, professor. Meu nome é Silvana. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o primeiro critério legal e o segundo critério legal. No ativo, as contas são apresentadas em ordem decrescente de liquidez, ou seja, as contas de maior liquidez são as primeiras a serem apresentadas. Logo, as últimas contas são aquelas com menor grau de liquidez. Segundo o critério legal, é a norma legal, ainda específica que os ativos e passivos serão classificados em circulantes e não circulantes, sendo as contas que compõem os circulantes representam um curto prazo, que são aquelas realizadas em até 12 meses. Já as contas não circulantes são aquelas de longo prazo, realizadas com prazo superior a 12 meses. Oi, professor, tudo bem? Eu sou Yasmin, vou falar um pouco sobre a DRE e a DRA. A DRE é a demonstração do resultado do exercício, é um resumo ordenado das receitas e das despesas em um determinado período entre 12 meses. E no final do exercício contábil, a empresa irá colocar em análise as suas despesas para a demonstração do resultado do exercício. A demonstração pode ser simples, pois apresenta as receitas e as despesas de uma forma resumida para saber qual foi o lucro ou prejuízo. A demonstração completa apresenta mais destaque, indicando os custos e despesas. É importante que a empresa não misture o seu faturamento com as receitas financeiras. Portanto, no momento que for apurado, irá ser passado para os contadores. Já a demonstração do resultado abrangente, DRA, segundo as normas internacionais, o DRA mostra uma alteração do patrimônio líquido de uma sociedade durante um período, decorrente de transações e outros eventos e circunstâncias não originais dos sócios. Isso inclui todas as mudanças no patrimônio durante o período, exceto aqueles resultantes do investimento dos sócios e distribuição aos sócios. Ou seja, o DRA, demonstrativo do resultado abrangente, é um documento produzido pelo setor contábil de uma organização, que demonstra todos os dados afetados pelo balanço patrimonial. O documento tem como objetivo manter atualizado divisão entre o que é patrimônio de empresa e o que é de seus sócios. Ele também é ótimo para investidores que atende ao fundo da situação de empresa candidata a receber. Oi, professor, tudo bem?
Então, vou falar um pouquinho sobre a demonstração de fluxo de caixa. Você deve estar se perguntando, fluxo, né? Não, não é esse fluxo que a gente está falando. A gente está falando através da contabilidade, que é a DFC, né? É uma sigla, que é a demonstração de fluxo de caixa, também chamada de demonstrativo de fluxo de caixa. É um relatório de contabilidade que demonstra quais foram as entradas e as saídas de dinheiro da empresa dentro de um período e quais foram os resultados desse fluxo. Isso quer dizer que tem empresas, né, atuais também, que tem uma ideia boa, né, de começo assim. Porém, tem gente que mistura conta pessoal com a conta, né, da empresa. Aí pega o cartão de crédito e fala: "Passa no crédito para dar um sorvetinho aqui para minha mina". Isso afeta a sua demonstração de fluxo de caixa. Isso acontece por quê? Porque se você tiver mais passivos, né, a sua demonstração vai ser negativa. Então, se você tiver mais ativos, então você vai ter uma demonstração de fluxo de caixa positiva. Então, uma dica que eu dou, nunca mistura o que é pessoal com o profissional, porque na hora de fazer a demonstração, você vai falar: oxe, onde saiu esses 50 reais, né? E vai ver que era coisa, né, pessoal sua. Então, para não envolver isso. Agora eu vou falar do desafio aos 5, né? Que o valor de 870 mil está em contas a receber, pois o lucro tem como premissa de apuração de receitas e despesas expostas na DRE, mesmo sem efetivo de recebimento ou pagamento. No caso citado, como as vendas são a prazo, a empresa apurou o lucro, mas não recebeu ainda, sendo lançado um direito a receber. Além disso, ela paga o fornecedor antes de receber dos clientes, que gera uma saída antecipada do caixa antes do afetivo do recebimento de vendas. Só para ter um ponto aqui de explicação, a contabilidade é um regime do quê? De competência. Como assim? As suas receitas e despesas são consideradas quando ocorridas, independente de quando serão recebidas. As contas de receitas e despesas são encerradas ao final do exercício para apurar o lucro ou prejuízo do exercício. Consequentemente, o lucro e prejuízo é apurado em regime de competência também. Olá, meu nome é Isabelle e vou explicar o desafio da OAC. Razonete é uma ferramenta e uma representação gráfica em formato de T. Do lado direito terá os lançamentos credores e do lado esquerdo os lançamentos devedores. Ou seja, o dinheiro aplicado é débito e a origem do dinheiro é crédito. Sendo assim, de um lado do razonete registram-se os aumentos e dos outros as diminuições. A natureza da conta é o que vai determinar que lado vai ser utilizado para os aumentos e que lado vai ser utilizado para as diminuições. Os números entre parênteses é a sequência de lançamentos, como por exemplo, no razonete Bancos Conta Movimento, do lado dos 120 mil reais está entre parênteses o número 1, que representa o primeiro lançamento do período. No lado do ativo fica a aplicação dos recursos e, por conta disso, se uma conta do ativo estiver aumentando de valor, ela será debitada. E quando estiver diminuindo, será acreditada. E no lado passivo fica a origem de recursos. E se uma conta do passivo estiver aumentando de valor, ela será acreditada. E quando estiver diminuindo, será debitada. Próximo slide. O balanço patrimonial após o lançamento ficará assim. Do lado do ativo circulante, os bancos conta movimento possuem 145 mil reais. As mercadorias estoque com 35 mil reais e as duplicadas a receber com 30 mil reais, totalizando 210 mil reais de ativos. Do lado do passivo circulante, os fornecedores possuem 40 mil reais. No patrimônio líquido, o capital social é de 120 mil reais e os lucros e prejuízos do exercício com 50 mil,
totalizando R$ 210 mil de passivo, pois o total do ativo, que é a aplicação de recursos, tem que ser igual ao total de passivo, origem dos recursos. Então, professor, essa foi a nossa explicação nos nossos exercícios aqui do desafio. Espero que você tenha gostado da nossa apresentação. E muito obrigada, professor, por você ter participado nas nossas aulas, explicando certinho cada ponto. A gente explicou aqui do nosso jeito, mas tá tudo guardado aqui, pode ter certeza. Então, a gente concluiu que a contabilidade, a gente tem que sempre manter, né, o balanço ok, o fluxo de caixa ok, porque se afetar em uma coisinha, lasca tudo. Então, a gente tem que ter um controle, né, do que a gente vai gastar, o que vai ser, né, um ativo para colocar, né, como que as meninas explicaram lá em cima, né, se você tem mais ativo, é lucro. Se você tiver, quando você tem mais ativo, ok. Se você tem mais passivo, aí já é prejuízo. Então, não vale a pena. Então, eu espero que você tenha gostado, professora, e até a próxima.